Olá, sejam muito bem-vindos ao meu mini curso desenvolvido para a prática de brincadeiras e jogos cooperativos na educação. Meu nome é Luiz Rodrigo, sou acadêmico do curso de licenciatura em Educação Física e esse trabalho faz parte do meu estágio para o ensino médio. Bem, como eu falei no vídeo anterior, hoje seria a nossa primeira parte do curso, onde eu estarei falando a respeito do contexto histórico da educação, como ela surgiu, onde ela surgiu e como ela está na atualidade. Acredito que a grande maioria, eu acredito que todos já tenham escutado alguma vez falar sobre educação física e sabe do que se trata, né? Então eu vou falar agora um pouquinho a respeito de sua importância e o que conseguimos alcançar praticando educação física dentro da educação, né? Porque na educação física, principalmente dentro da idade escolar, ela ajuda no desenvolvimento das habilidades motoras e no reflexo, além de melhorar a coordenação e postura corporal, trazendo benefícios para a nossa saúde, né? Os alunos, ao praticar a educação física, têm a vantagem de melhorar a saúde e diminuir o risco de doenças como obesidade, hipertensão arterial, colesterol alto, doenças respiratórias. E, além disso, ela contribui para desenvolver habilidades nos esportes, né? Porque a partir do... Geralmente na escola onde a, a criança tem o primeiro contato com o esporte, e ali podem surgir futuros atletas ou até mesmo para a prática de esporte como um hábito saudável. A educação física ela surgiu por volta do século de 386 a.C. na Grécia Antiga, incluída na Academia de Platão, que é considerada até a atualidade a primeira escola de filosofia do mundo ocidental. Tinha como objetivo a realização de atividades, exercícios e dietas que harmonizassem entre o funcionamento do corpo humano e também o caráter dos cidadãos. Os filósofos do iluminismo, inspirados pelos gregos que passavam pela civilização ocidental, defendiam a educação física como uma das fontes para tornar uma vida saudável, porque mas só que somente depois de duas guerras mundiais que a educação física acabou se tornando popular e obrigatória em instituições no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, os primeiros relatos de educação física datam do ano de 1500, quando o Pero Vaz de Caminha relata em uma de suas cartas sobre os indígenas, né, dançando, girando, saltando ao som de gaita. Segundo Ramos relata, né, em 1982, a primeira aula de recreação e ginástica relatada aqui no Brasil. Hoje em dia, né, nós sabemos, né, que essas manifestações indígenas no período Brasil colônia, elas nada não se tratam, se tratam na verdade de aspectos relacionados à cultura primitiva e natural, né, que envolvia além dessas atividades relatadas na carta de Pero Vaz, envolve também atividades como a pesca, a dança, o nado e caça. E praticam também e eles praticam também, né? Praticavam, claro, hoje existem poucos indígenas, mas sabe-se ainda que eles praticam atividades de cunho religioso, como as danças, festas, ensinações, etc. Porque, claro, existem bem menos indígenas hoje no nosso país, mas esses que vivem isolados acabam, eles ainda prezam, né? Preservam essas atividades. Então, no Rio de Janeiro e na Bahia, ainda no período colonial, foi criada pelos escravos nas senzalas uma atividade rítmica e criativa, muito conhecida, que é a capoeira, né? Inclusive é praticada até nos dias de hoje.
Então, dessa forma, nós podemos ver que os primeiros elementos da educação física no Brasil foram representados pelos índios e pelos negros, né? Pelos escravos, na verdade. Os primeiros, os primeiros tratados de educação física no Brasil ocorreram no período do Brasil Império, é, quando se deu o início do desenvolvimento cultural. E aí, nesse período, quando Joaquim Antônio Serpa elaborou no ano de 1823 o Tratado de Educação Física e Moral dos Meninos, que considerava que os exercícios físicos se dividiam em duas categorias: os que exercitavam a mente e os que exercitavam a memória. Esse tratado também entendia a educação moral como coadjuvante na educação física. E daí a educação física escolar, né, no Brasil, oficialmente ela ocorreu em 1851 com a reforma Couto-Ferraz. Porém, a importância só foi oficializada quando o Rui Barbosa lançou o parecer sobre a reforma do ensino primário, né? Secundário e secundário, quer dizer, quando perdão, foi quando o Rui Barbosa lançou o parecer sobre a reforma do ensino primário, secundário e superior, onde defende a ginástica como elemento indispensável para a formação integral da juventude. Ele buscava incluir a ginástica como uma matéria de estudo em horário distinto das aulas e estendia a obrigatoriedade para ambos os gêneros, masculino e feminino, e onde buscava a igualdade de categoria e autoridade dos professores em relação aos professores das outras disciplinas. Mas, no entanto, a implementação da ginástica nas escolas ocorreu inicialmente apenas em parte do Rio de Janeiro, capital, que era a capital da República, e nas escolas militares. No período do Brasil República, a educação física se dividiu em duas fases. A primeira fase foi no período de 1890 até a Revolução de 1930, onde a partir de 1920 os outros estados começaram a realizar suas reformas educacionais e a incluir a ginástica nas escolas. Ocorreu a criação de várias escolas de educação física que visavam principalmente a formação militar. Então, na segunda fase do Brasil República, no período pós-Revolução de 30 até 1946, após a criação do Ministério da Educação e Saúde, a educação física começa a ganhar destaque perante os objetivos do governo. Nessa época, a educação física é inserida na Constituição brasileira e surgem leis que tornam obrigatório o ensino secundário, no ensino secundário. Então, os métodos ginásticos nas escolas brasileiras tiveram origem das escolas suecas, alemãs e francesas. Métodos que conferem à educação física uma perspectiva eugênica e higienista militar, na qual onde o exercício físico deveriam ser utilizado para aquisição e manutenção da higiene física e moral. O higienismo, né? E preparando os indivíduos fisicamente para o combate militar, o militarismo. O higienismo e o militarismo visavam a criação de um homem obediente, submisso e acrítico à realidade brasileira. Na verdade, era uma coisa bem direcionada, né? Eles sabiam o que eles estavam querendo formar. Então, no período da Segunda Guerra Mundial até o início do período da ditadura brasileira em 64, a educação física nas escolas mantinha o mesmo caráter ginástico e calistêmico do Brasil República. E com a tomada do poder executivo
pelos militares, houve um amplo crescimento do sistema educacional com o objetivo do governo de usar as escolas públicas e privadas como fonte de programa do regime militar. Essa época o governo investia muito no esporte, buscando êxito em competições esportivas de alto nível, no qual o rendimento, a vitória e a busca pelo mais hábil e forte estavam cada vez mais evidentes na educação física. Então, a educação física nessa época ela tinha um foco totalmente diferente do que nós temos e vivemos hoje. Esse modelo mecanicista tradicional e tecnicista, ele passou, a partir de 1980, passou a ser bastante criticado, mas essa concepção continua presente na sociedade e nas escolas também, até a atualidade. A educação física, ao longo de sua história, priorizou os conteúdos ginásticos e esportivos, numa dimensão quase que exclusivamente procedimental. O saber fazer e não o saber sobre a cultura corporal ou como se deve ser. Então, atualmente, existe na educação física diversas concepções e modelos, né? Tendências e abordagens que tentam romper esse modelo mecanicista e tradicional que foi embutido nos esportes. Né? Então, entre essas diferentes concepções pedagógicas, podemos citar a psicomotricidade, o desenvolvimentista, a saúde renovada, críticas e, mais recentemente, os parâmetros curriculares nacionais, né, chamados de PCNs. Falando um pouco agora a respeito da psicomotricidade, ela tem como objetivo o desenvolvimento psicomotor, onde a criança deve ser constantemente estimulada e desenvolver sua lateralidade, consciência corporal e a coordenação motora. Porém, a abordagem pedagógica valoriza o fazer pelo fazer, não evidenciando o porquê de se fazer e como fazer. Né? O modelo desenvolvimentista ele propicia ao aluno condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido, oferecendo experiências de movimentos de acordo com sua faixa etária. Nesse modelo pedagógico, os professores observam sistematicamente o comportamento motor dos alunos, verificando em que fase desse desenvolvimento eles se encontram, assim é fácil de conseguem localizar os erros e oferecem informações relevantes para que esses erros sejam corrigidos. Já o modelo perspectiva pedagógica saúde renovada tem como sua finalidade ressaltar os aspectos conceituais acerca da importância de se conhecer, adotar e seguir conceitos relacionados à aquisição de uma boa saúde. Já, por outro lado, né, nós temos a abordagem pedagógica crítica, que é entendida como uma disciplina que trata do conhecimento denominado cultura corporal, que tem temas como o jogo, a brincadeira, a ginástica, a dança, o esporte, etc. E apresenta relações com os principais problemas sociais e políticos convivenciados pelo aluno. Né? Ela visa bastante a realidade vivida por cada um deles. E em 1996, com a reformulação dos PCNs, é ressaltada a importância da articulação da educação física entre o aprender a fazer, o saber por que se está fazendo e como relacionar-se nesse saber. De forma geral, né, os PCNs trazem as diferentes dimensões dos conteúdos e propõem um relacionamento com grandes problemas da sociedade brasileira, sem, no entanto, perder de vista o seu papel de entregar o cidadão na esfera da cultura corporal. Os PCNs buscam a contextualização dos conteúdos da educação física com a sociedade e com a sociedade que estamos inseridos, né? Trabalhando de forma interdisciplinar, transdisciplinar e através de temas transversais, favorecendo o desenvolvimento da ética, cidadania e autonomia de cada um.
Então, o desenvolvimento da educação física no Brasil, a partir de importantes mudanças políticas sociais, é vista como de extrema importância para o desenvolvimento e formação do cidadão brasileiro. Então, nós vimos que a educação física ela vem evoluindo, né, ao passar do tempo, mas sempre com um foco principal que ela visa, que é a saúde, né? Então, ela atua diretamente no desenvolvimento psicológico, motor e social de cada um. Então, a atividade física ela é essencial para a manutenção e melhoria da saúde e na prevenção de enfermidades para todas as pessoas em qualquer idade, né? Então, eu encerro por aqui essa parte a respeito do contexto histórico da educação física. Espero que tenham gostado. Continue assistindo os vídeos aí para dar uma moralzinha lá na minha avaliação. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, obrigado.